quem sou eu, um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar, Cafuso ou mameluco, saber quem sou eu, vou logo resolver, conhecendo museus. Capivara, Pequi, Opala, Sambaqui, entender de Minas, saber quem sou eu, como posso descobrir, conhecendo museus, conhecendo museus. Neste mundo vou entrar, o universo conhecer, conhecer a mim, saber quem sou eu, já sei como fazer, conhecendo museus, conhecendo museus, conhecendo museus. O que é o que é? Que quanto mais cresce, menos se vê. O que é o que é? Que entra na água e não se molha. Quem nunca brincou de adivinhações? Assim como muitas outras brincadeiras populares, elas fazem parte do nosso dia a dia, da nossa cultura e também do nosso folclore. Você deve estar se perguntando, mas brincadeira é folclore? Sim, é folclore. Assim como as lendas, as histórias contadas oralmente, as músicas e danças populares, as comidas típicas de cada lugar, a arte popular e o artesanato e as técnicas e maneiras de fazê-los. Vamos investigar e refletir mais sobre esse assunto, conhecendo o museu pra lá de interessante, o Museu de Folclore Edson Carneiro. Museu de Folclore Edson Carneiro. Como explica a antropóloga Maria Laura Cavalcante, é difícil dizer onde começa e onde termina o folclore e definir os limites de uma ideia tão extensa. É o frevo, o chorinho, o xote, o baião, a embolada, mas será também o samba, o funk, o rock? É o Natal, a Páscoa, o Divino, o Boi-Bumbá, mas será também o desfile das escolas de samba? Mais importante do que determinar concretamente o que é ou não folclore é entender que esse é um conceito construído historicamente e, portanto, varia ao longo do tempo. Folclore não é uma coisa, né? Ou várias coisas. Na verdade, folclore é um campo de estudos, né? Esse termo surge em 1846, na verdade é um neologismo, né? Junta a palavra folk, povo, com lore, saber, então saber do povo. Então esse termo vem substituir o que até então era estudado como antiguidades populares, né, que também já era um campo de estudos. Então o folclore é um campo de estudos, né, e como qualquer campo de estudos vai sofrendo suas dinâmicas e seus processos de transformação e de entendimento e de conceitos. Essa é a proposta do Museu de Folclore Edson Carneiro. Suas exposições de longa duração e temporárias são uma pequena mostra do que está vivo e se transformando no dia a dia. Vamos falar um pouquinho da história do próprio museu. O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular é uma instituição que tem sua trajetória marcada pela movimentação de intelectuais brasileiros em torno da valorização e preservação da cultura popular, desde a década de 1940. O Museu de Folclore Edson Carneiro faz parte desse movimento. Funciona desde 1968, no conjunto arquitetônico do Catete, na zona sul do Rio de Janeiro. Seu acervo hoje soma cerca de 13 mil objetos, 130 mil documentos bibliográficos e cerca de 70 mil documentos audiovisuais, extremamente variados e representativos da cultura brasileira. Mas por que o museu tem o nome de uma pessoa? Você sabe quem foi Edson Carneiro? Etnólogo, folclorista e historiador, Edson foi um dos mais destacados pesquisadores e divulgadores da nossa cultura popular. Ele viveu no Rio de Janeiro desde 1939, onde trabalhou como jornalista, ensaísta e professor. O Museu de Folclore tem seu nome desde 1976, como homenagem pela sua atuação fundamental para a história da instituição. A exposição está dividida em 5 módulos temáticos: vida, técnica, religião, festa e arte. Vamos começar pelo módulo vida. A Escada da Vida, do artista mineiro Antônio de Oliveira, resume bem o que vamos ver neste módulo. O ciclo da vida, que vai do nascimento à morte, é comum a todos os seres vivos, mas os grupos humanos valorizam de maneiras diferentes as etapas desse ciclo. Assim, momentos como o nascimento, a infância, a entrada na adolescência, na idade adulta, o namoro, o casamento,
a morte, são cercados de rituais, também chamados de ritos de passagem, que variam de grupo para grupo, de cultura para cultura. Aqui temos várias representações de casais feitas por artistas de diferentes partes do Brasil, numa mistura de raças e tradições muito próprias do nosso país. Casamento na Polícia é do pernambucano Manuel Eudócio, nascido em 1931. Ele faz parte de uma geração de figureiros, conhecida como Escola de Caruaru, ao lado de artistas importantes como Mestre Vitalino, Galdino e Zé Caboclo. Essa cena do mineiro Ulisses Mendes registra o nascimento por parto natural, com destaque para o trabalho da parteira, essencial nos lugares mais afastados dos grandes centros. Já nessa outra obra, o ceramista pernambucano Luiz Antônio absorve elementos de uma cultura mais urbana, documentando o nascimento por cesariana. Na religião católica, batizar não é apenas dar um nome, mas integrar o indivíduo na comunidade cristã. Ele ganha um nome, um padrinho espiritual, o santo, e padrinhos escolhidos pela família. Como a morte faz parte da vida, é claro que ela não poderia deixar de estar representada neste módulo. O enterro na rede é retratado pelos artistas pernambucanos Marcelo Soares e Benedito José dos Santos. O ritual costuma ser precedido por velórios ou rezas de defunto, quando parentes e amigos do morto oram e cantam para que sua alma seja recebida no paraíso. Aqui temos várias peças dedicadas à amamentação. As crianças são amamentadas pelas mães ou por amas de leite, como essa mãe preta de Adalton Fernandes Lopes. Parte integrante da vida, o trabalho é realizado por homens, mulheres e até crianças. Temos aqui o registro de diferentes profissões e atividades. No universo rural, predomina o cultivo da terra, feito individualmente ou em grupo. Já nos centros urbanos, temos profissionais liberais, como advogados, médicos ou dentistas, e até de um cinegrafista. Lazer, dança e festa estão presentes ao longo da vida, permitindo ao homem refazer-se da dura rotina. O forró é uma das formas mais populares de divertimento coletivo, como vemos nesta representação do artista José Celestino. Adalton Fernandes de Lopes foi um mestre das peças articuladas. Aqui é retratado o universo do circo. As artes circenses, que exigem muita habilidade e treinamento permanente, são geralmente ensinadas de pai para filho. A engenhoca do pernambucano Solon Alves representa uma casa de farinha, onde se produz artesanalmente a farinha de mandioca. Essas peças articuladas de Adalton Fernandes Lopes também registram momentos de trabalho coletivo. Rodeio, babaçu e borracha já introduzem o tema do próximo módulo da exposição, técnica. Este módulo mostra as tecnologias tradicionais com as quais o homem transforma aquilo que encontra na natureza para produzir alimentos, utensílios, roupas, enfim, tudo o que ele precisa para o seu conforto e sobrevivência. Aqui observamos utensílios usados para fazer farinha. O rodo e a vassourinha de açaí são usados para se trabalhar no tacho de cobre, durante o processo de torragem. O caititu, esse ralador de madeira, serve para triturar a massa no coxo ou maceira antes de ser colocada no tipiti, esse longo coador de palha com que se extrai o suco tóxico da mandioca. O tema aqui é a produção artesanal do queijo, uma atividade que requer apetrechos simples, como a peneira de bambu coberta com um pano para coar o soro. As formas, tradicionalmente de madeira, hoje são substituídas com frequência por equivalentes em metal ou PVC. E a banca é essa mesa inclinada, com veios por onde escorre o restante do soro. Agora vamos falar de uma matéria-prima importantíssima para a humanidade: o barro. O barro é um material precioso em todo o território nacional. E para trabalhá-lo, os artesãos utilizam várias técnicas, entre elas o torno, de origem europeia, e o acordelado, ou rolete, aprendido com os grupos indígenas. Essas peças foram produzidas por artesãs de Apiaí, no Vale do Ribeira, São Paulo, uma região que tem tradição secular no trabalho com barro. Essa louça vermelha com motivos florais pintados é característica de Maragogi de Pinho, povoado que fica no Recôncavo Baiano.
do trançado está presente nos instrumentos de pesca, como redes, tarrafas e puçais, e também nos balaios, cestas, samburais e peneiras feitos com fibras. De origem indígena, o trançado fundiu-se com outras tradições e resultou numa enorme diversidade na arte da cestaria. As rendas, trazidas pelos colonizadores portugueses, são quase sempre associadas a comunidades pesqueiras. As feiras, principalmente no nordeste do país, são lugares onde se vende de tudo e verdadeiros centros de tradição popular. Um dos produtos mais interessantes da feira é a literatura de cordel. São folhetos expostos para venda em um cordel ou barbante, o que deu origem ao nome. Você pode ver aqui algumas matrizes em madeira. Feitas muitas vezes pelos próprios poetas ou por encomenda, imprimem com seus traços fortes o tema do folheto. Essa recriação de um estúdio fotográfico ao ar livre relembra nostalgicamente a tradicional presença do fotógrafo lambe-lambe nos centros de romaria. Como a engenhosidade humana é grande! Mas falando em engenhosidade, será que vocês já descobriram a resposta para as adivinhações que eu propus no começo do programa? Confira! O que é? Quanto mais cresce, menos se vê. A resposta certa é a escuridão. E a resposta da segunda adivinhação? O que é? Entra na água e não se molha. É a sombra. Essa era fácil, não? Já nós vamos visitar os módulos religião, festa e arte. Eu volto logo depois do intervalo. Até já! A religiosidade popular no Brasil é um sistema de crenças altamente diversificado. Catolicismo, candomblé, umbanda, espiritismo, são inúmeras religiões que convivem lado a lado e às vezes se combinam ou se misturam num sincretismo religioso que é um traço muito forte da nossa cultura. Essa escultura em madeira que veio de Minas Gerais é uma cabeça de roca que compõe uma estrutura com braços articulados em que se veste a roupa do santo. São Jorge é um dos santos mais populares no catolicismo brasileiro, com grandes festas que atraem milhares de fiéis. Associado a Ogum em rituais do candomblé e da umbanda, é mais um exemplo do sincretismo religioso no Brasil. São Benedito também é um santo bastante querido. Seu estandarte vai à frente da procissão em sua homenagem e é hasteado em mastros durante as festas religiosas de comunidades negras espalhadas pelo país inteiro. No imaginário católico, a pomba representa o Divino Espírito Santo, que desce sobre os apóstolos na última ceia. Entre essas imagens de pombas, temos um Nosso Senhor do Bonfim, que veio da Bahia, onde é bastante cultuado no catolicismo e também identificado com o orixá Oxalá. Ex-votos são objetos que os romeiros levam aos santuários como agradecimento por uma bênção ou graça alcançada. Podem ser fotos, óculos, cadeiras de roda, cartas, cruzes de peregrinação, vestidos de noiva ou também, como temos aqui, esculturas da parte do corpo que foi curada. Brasileiro é um povo que adora festejar e brincar. Então não poderia faltar aqui no museu um módulo especialmente dedicado a esse tema, festa. Aqui temos um pouquinho de tudo, começando pelas escolas de samba originárias do Rio de Janeiro e que se espalharam por diferentes cidades do Brasil. Muito frequentes no Carnaval de Rua do Rio, sobretudo na periferia, os cloves, bate-bolas ou chupetinhas saem à rua em bandos, com suas roupas larguíssimas, meias, luvas e máscaras escondendo o rosto, pois o anonimato é uma característica fundamental da brincadeira. O desfile do maracatu de baque virado, também conhecido como maracatu nação, representa a coroação de uma rainha africana e está associado à festa de Nossa Senhora do Rosário. Os trajes que você vê aqui são originários do maracatu nação elefante, um dos mais antigos do Recife. A boneca, chamada de calunga, simboliza o orixá protetor do grupo. A data da brincadeira do Bumba Meu Boi varia bastante, dependendo da região do país. As tramas encenadas nas diferentes variantes da tradição partem do tema da morte e ressurreição de um boi precioso. Entre elas, destaca-se a história de Mãe Catirina, que, grávida, tem desejos de comer a língua do boi. Para satisfazê-lo, faz com que seu marido, pai Francisco, roube e mate o animal predileto do fazendeiro.
A história termina com a captura dos ladrões e a ressurreição do animal, graças à intervenção dos doutores ou pajés. A roda ou gira é uma festa do candomblé, em que os filhos de santo dançam em homenagem a seus orixás. Os trajes identificam os orixás por suas cores, materiais e ferramentas. As folias de reis são grupos de devotos que se organizam para cumprir uma promessa aos 3 reis magos e começam sua jornada na véspera de Natal, cantando em versos o nascimento de Jesus, seu padecimento e morte. São Pedro, São João, Nossa Senhora Aparecida e São Gonçalo estão entre os santos homenageados no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com festas em que não pode faltar a roda de cururu. Diante do altar, à noite, forma-se a roda dos cururueiros, homens que cantam e dançam tocando violas de coxo e ganzás, que são esses reco-recos de taquara. A festa pode durar muitos dias. Como você vê, o universo das festas brasileiras é riquíssimo. Por meio delas, as pessoas falam sobre a sociedade em que vivem, seus valores e suas crenças. E isso também transparece em outra atividade peculiar dos seres humanos que vamos ver agora. O último módulo da exposição de longa duração é o módulo da arte. Aqui temos obras de dezenas de artistas populares dos 4 cantos do país. São criadores que, da mesma forma que os artistas eruditos, exprimem com seu trabalho seus sentimentos, suas experiências e sua cultura. Mestre Dezinho foi um dos maiores artistas do Piauí. Ele começou como carpinteiro e escultor de ex-votos. A influência da época em que fazia móveis coloniais é visível nas folhagens em relevo que ornamentam seus anjos e santos. Quando jovem, o alagoano Benedito José dos Santos procurava raízes no mato e as transformava em bichos, aproveitando a sugestão da forma natural. Esculpia em madeiras nobres e fabricava suas próprias tintas. Aqui temos trabalhos de artistas conhecidos, como Mestre Vitalino e Manuel Eudócio. Mestre Vitalino foi o criador desse estilo, que passou a ser reproduzido por diversos artistas da região e deu origem à chamada Escola de Caruaru. Suas famosas figuras retratam profissões, cenas da vida rural e cenas do cotidiano. Manuel Galdino, de Caruaru, desenvolveu um estilo próprio no trabalho com barro. Muitas vezes, suas esculturas formam cenas ou partes de uma história criada pelo artista, que ele escrevia ou cantava para a pessoa que as comprava. O paraense Lafayette Rocha Ribas foi engraxate, pedreiro, carpinteiro, oleiro e pintor de paredes. Fazia seus próprios brinquedos, de barro, e um dia começou a fazer pequenos animais de madeira. Depois passou às figuras humanas, aos santos e às esculturas meio gente, meio bicho. O mineiro Geraldo Teles de Oliveira, o GTO, recorre à figura humana, esquemática e repetida, aliada aos símbolos geométricos do círculo e do retângulo, para construir suas incríveis esculturas. Jorge Brito, ou seu Jorginho, como ficou conhecido em Visconde de Mauá, Rio de Janeiro, usa o facão para descobrir figuras que ninguém suspeita, aprisionadas nos veios da madeira. O amazonense José Alcântara aprendeu a entalhar o cedro na oficina de móveis. Seu tema principal é a onça e outros elementos da fauna amazônica, muitas vezes reproduzidos em tamanho natural. As peças do mineiro Ulisses Pereira Chaves têm bases que se assemelham a potes, das quais se levantam figuras, compondo misturas inusitadas de pessoas e bichos. O cearense João Cosmo Félix, conhecido como Nino, nasceu em Juazeiro do Norte, Ceará. Esculpia bois, patos, urubus ou cenas do reisado, com todos os personagens. Conceição dos Bugres, artista gaúcha, esculpia seus bugres com machadinha e facão, preservando ao máximo a forma original da madeira. Bugre é um termo usado antigamente pelos europeus para designar os indígenas. Os monoblocos que lembram árvores de seres humanos com corpos que se mesclam são a linha mestra da obra do mineiro José Adão Fialho. Antônio Batista de Souza, português criado no Brasil, ficou conhecido como poteiro e é considerado um dos artistas mais originais do país. Suas figuras de barro, que vão surgindo sem nenhum cálculo inicial, misturam homens e bichos, santos e demônios. Poteiro também se destacou na pintura. Boaventura da Silva Filho, conhecido como Louco, nasceu em Cachoeira, Bahia. Começou fazendo cachimbos para aumentar a renda familiar, passando depois para esculturas maiores.
Em suas obras se fundem o fantástico e o místico. Itamar de Pádua, Lisboa, faz parte da família Julião, de Prados, Minas Gerais, famosa pelas esculturas em madeira. Itamar dedicou-se a fazer leões, hoje marca do artesanato em madeira de Prados. A primeira experiência com cores do mineiro Ricardo de Osias foram ilustrações que fez para um livro sobre as espécies de madeiras da Amazônia, publicado pela Rede Ferroviária Federal, onde trabalhava. Ricardo passou então a pintar com os dedos, palitos e pincéis sobre papelão, sobras de duratex e telas. As memórias das viagens que fez com o pai pelo interior do Paraná levaram Ivonete Gomes Miessa a pintar. Seu trabalho ganhou forte reconhecimento por meio de mostras coletivas e individuais. Maria Fleury, ou Maria de Bene, nasceu em Pirenópolis, Goiás, e começou pintando em cascas de mandioca. Depois, passou para a madeira e a cerâmica. Seu tema mais forte são as representações da cavalhada da Festa do Divino, que já foram incluídas em mostras internacionais. Tudo o que você viu nos 5 módulos que percorremos é apenas uma pequena amostra do precioso acervo guardado na reserva técnica do museu. As obras são acondicionadas de acordo com o material, como barro, madeira, fibra e material misto, além da pinacoteca. O museu possui ainda um arquivo com registros de áudio, vídeo e inúmeros documentos sobre as técnicas de produção que também são consideradas patrimônio imaterial. Nesta galeria anexa ao museu, batizada em homenagem ao mestre Vitalino, são realizadas mostras temáticas temporárias, com peças do acervo que não fazem parte da exposição permanente. A Sala do Artista Popular é um espaço de exposições de curta duração, onde os artistas e comunidades de artesãos podem mostrar e comercializar suas obras. Aqui também são vendidas publicações do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, como livros, CDs, catálogos e cartões postais. É na área de pesquisa que se fundamentam e estruturam todas as ações do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Suas linhas são dirigidas para a produção de conhecimento e produção e aquisição de acervos de diferentes naturezas, estimulando o florescimento da cultura popular. A função dos museus é ser um espaço de prazer, da relação do homem com a vida e as coisas que constrói e cria, de descoberta da nossa cultura. Afinal, nossa cultura está sempre em movimento, sendo criada a todo momento, por mim, por você, por todos nós. Até o próximo Conhecendo Museus! Dinossauro, avião, pororoca, timão. Histórias vou saber quem sou eu. Um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar. Cafuso ou mameluco, saber quem sou eu. Vou logo resolver, conhecendo museus. Capivara, piqui, Opala, Sambaqui. Entender de Minas, saber